discute também a grande final no dia 19, que vai ser aqui. A seleção continua se preparando para isso e para essa estreia. Amanhã tem treino às 3 horas, ao meio-dia, pelo horário de Brasília, e entrevista coletiva às 3h30 da tarde, Renato. Tá anotado, Débora, obrigada. E durante a Copa do Mundo, eu vou ter aqui ao meu lado essa figura ilustre, comentarista da Globo, ex-jogador do Palmeiras, do Grêmio, do Flamengo, da seleção brasileira. Que alegria, Paulo Nunes, ter você aqui do meu lado. Boa noite, Renata. Boa noite, Trali. Boa noite a todos. Primeiro, um privilégio, uma honra estar aqui no Jornal Nacional pela primeira vez. Já estive aqui fazendo gols na telinha, agora aqui do seu lado, um dia único. A casa é sua. Bem-vindo ao Jornal Nacional. Bom, faltam o quê? Hoje é segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias para a estreia do Brasil na Copa. Na sua opinião, como é que o Brasil chega nessa caminhada aí para o Hexa? Infelizmente, com dúvidas. Dúvidas no sistema tático, né? O Ancelotti mudou agora, era um 4-2-4, ele mudou agora para um 4-4-2, tentando, né, fortalecer o meio campo, acho isso importante. E dúvida também em jogadores. Chega para o começo da Copa do Mundo, para o primeiro jogo, a gente não sabe ainda qual jogador pode ser o centroavante. Agora a certeza que a gente tem é um jogador no meio campo, que vai mudar muito as características da equipe. Então para você são mais dúvidas do que certezas nesse começo da caminhada? Não, acho que foi interessante o último jogo, porque ele teve uma certeza que para mim é muito boa, a do Paquetá. Eu acho que ele vai fortalecer, ele acha não, tenho certeza, ele fortalece o meio campo, dá uma dinâmica diferente e organiza um setor que era muito atacado pelas outras seleções. Acho que isso é importante. Agora, na frente, a dúvida é se ele vai de Thiago, centroavante de área, ou Matheus Cunha para rogar ali no meio campo. Você está falando da escalação do Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, para o time que vai estrear, né, para o Brasil, que vai estrear em campo agora contra o Marrocos. Exato. Então, qual é a tua aposta? A minha aposta é que seja Matheus Cunha, né, jogando mais um pouquinho à frente, dando um passo à frente com o Paquetá como um meia, ajudando o Casemiro, o Bruno Guimarães, e aí os dois jogadores que são intocáveis, Vinícius Júnior e Rafinha. Mas a gente já sabe, o Ancelotti não revelou tudo, mas a gente tem as nossas apostas. Neymar, a CBF fez exames, a CBF disse que a recuperação dele é boa, mas que ele está fora, pelo menos para esse próximo jogo contra o Marrocos. Qual é a tua expectativa para a entrada do Neymar em campo? Para mim é normalidade. Essa contusão não é uma contusão fácil. Quanto o Hiller não é assim, o atleta, principalmente o atacante, ele usa muito velocidade e movimento, então ele tem que estar bem. Por outro lado, acredito que no segundo jogo, jogando uns 20, 25 minutos, acredito eu que ele tem condições, mas bem mesmo no terceiro jogo. Obrigada, Paulo. Você está convocado, tá? Amanhã aqui no Jornal Nacional. Que honra, hein? Honra é toda nossa. A convocação do técnico Carlo Ancelotti tinha apenas o jogador Wesley para a lateral direita. Com a lesão e o porte dele, a dúvida é quem vai jogar no lugar do Wesley. A partir de hoje, a responsabilidade dele é ainda maior. Danilo, que vinha jogando como zagueiro, é o único lateral direito de origem entre os 26 convocados. É que Wesley se machucou no jogo de sábado contra o Egito e foi cortado. Ele deixou a delegação ontem à noite. Não, tá chateado, obviamente, né? Eu passei por isso em 2 Copas do Mundo, sei bem como é que funciona. É a terceira Copa seguida em que o Brasil sofre nessa posição. Em 2018, o titular Daniel Alves lesionou o joelho no mês da convocação. Danilo era então reserva, virou a primeira opção e também se machucou. Primeiro o quadril, logo após a estreia, e depois o tornozelo, dias antes da derrota para a Bélgica. Em 2022, outro problema no tornozelo, dessa vez na primeira partida. Danilo só voltou à equipe nas oitavas de final e ainda jogou improvisado na esquerda, por causa da contusão de outros colegas. Foi assim até a eliminação para a Croácia. Este ano, o drama começou em abril. Cotado para ser o dono da posição nesta Copa, Éder Militão sofreu uma contusão na coxa e nem pôde ser convocado. Agora, sem Wesley, Carlo Ancelotti decidiu improvisar. Danilo pode jogar em todas as posições, agora precisamos a lesão do Wesley, precisamos ele como lateral direito, aí pode jogar também Ibáñez, como jogou o jogo contra o Panamá. Aliás, uma improvisação dupla. O substituto escolhido é o meio-campista Ederson, que faz mais de uma função. A lateral direita sempre teve atletas importantes nas 5 conquistas mundiais. Djalma Santos, Jorginho, os capitães
Carlos Alberto Torres, Cafu. Com um representante solitário e muitas adaptações, o Brasil começa a busca pelo Hexa. E o Jornal Nacional tem a honra de receber outro craque. Está aqui comigo o Denilson, pentacampeão da seleção, pela seleção, com a seleção brasileira em 2002. Comentarista da Globo, é uma honra ter você aqui com a gente no Jornal Nacional, Denilson. Obrigado, Renata. Boa noite a todos. Que satisfação poder estar participando do Jornal Nacional. Emocionado, né? Acompanhava bastante o Jornal Nacional. Enfim, vamos falar de Copa do Mundo, né? Começou a brincadeira. Começou a brincadeira. Bom, sem o Wesley, a gente fica sem uma posição na lateral direita ofensiva. Eu queria te ouvir sobre isso. Desejar uma ótima recuperação para o Wesley. A princípio, ele deve começar com o Danilo como lateral, uma característica completamente diferente da que o Wesley exercia. Um jogador que saía mais no jogo, dava essa opção, né, de saída pelo lado direito. O Danilo é um jogador mais experiente, vai segurar um pouquinho mais no sistema defensivo. A seleção perde um pouco nessa construção pelo lado direito, Renato. Marrocos, nosso próximo adversário. Não é fraco, não é moleza não, né? Marrocos, se não me engano, está 20 e tantos jogos invicto, ficou em quarto colocado na última Copa do Mundo. Como é que o Marrocos entra em campo com a seleção brasileira nesse próximo jogo? Sim, Marrocos como característica, Renata, se defende muito bem. É um time muito compacto. Dentro da filosofia de jogo que eles têm. Então eles procuram se fechar defensivamente e explorar o contra-ataque. Então o Brasil precisa ficar muito atento, principalmente pelo lado direito de Marrocos. Com certeza o Carlo Ancelotti está ligado nisso. Bom, a gente tem considerada essa que é a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Será que essa também pode ser a Copa mais difícil de todos os tempos, na sua opinião? Pode ser a Copa mais difícil pelo número de seleções, apesar de que na primeira fase já grande número de seleção ela acaba sendo desclassificada naturalmente, mas a dificuldade numa Copa do Mundo ela é igual, né? Independentemente do número de seleções que existem nessa Copa do Mundo, sendo a maior a primeira vez na história, mas é muito difícil a Copa do Mundo, independentemente do número de seleções. Está todo mundo focado, o Brasil está torcendo. Obrigada, Denilson, até amanhã. Bom, eu prometi no início dessa edição e chegou a hora de eu contar um pouquinho onde fica a casa do Jornal Nacional nessa Copa do Mundo. A gente está no coração da ilha de Manhattan, no centro de Nova York, onde a 7ª Avenida se encontra com a Broadway. É o lugar da cidade mais visitado pelos turistas e onde se festeja o Ano Novo. É também símbolo do entretenimento americano. Olha só. Sons do planeta se encontram todos aqui. Pasa a cámara, partida puede ser elegir. Times Square, Nova York. É nesse cenário que a Broadway faz esquina com a imaginação do mundo. No meu primeiro momento em Nova York, eu decidi que eu ia entrar no metrô e sair na Times Square. Eu olhei pra cima e falei: uau! O que você sentiu? Minha imaginação começou a correr para lugares que eu nunca havia sonhado. O Rony trabalha há quase 10 anos na Broadway. É coreógrafo e diretor. E me apresentou a Times Square dele. Renata, a gente está aqui na escada do TKTS. É o lugar que todo mundo vem para ter uma vista panorâmica de 360 graus da Times Square. Você olha para cima, você tem luz para tudo quanto é lado. Luz e cor, né? Luz, cor, sons, pessoas, culturas. Então vamos subir até lá. Vamos. Cada pessoa que está ali agora, se a gente tirasse uma foto, eu tenho certeza que a gente teria pelo menos umas 30 culturas diferentes. Pessoas de todo lugar do mundo. Sim, dá pra sentir essa vibração.